Bom dia, que a paz do Senhor esteja em seu coração. Eu quero compartilhar um texto com vocês hoje que está lá em Mateus, capítulo 18, versos 21 ao 35. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus, você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Logo no começo trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado ajoelhou diante do patrão e pediu: Tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: Pague o que me deve. Então seu companheiro se ajoelhou e pediu: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou, pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: Empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: É isso que o meu Pai que está no céu vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Então aqui tem uma mensagem para nós nesse texto, né? A gente vê claramente que esse empregado ele não aceitou o perdão do patrão, ele não reconheceu que ele estava recebendo o perdão de toda a dívida que ele devia, né, que era muito alta, e ele quis pagar o patrão, né? Por isso ele não perdoou a dívida menor do companheiro de trabalho dele, porque ele não aprendeu a perdoar. Ele queria fazer justiça com as próprias mãos, ele queria pagar a dívida com o seu próprio esforço, através do seu merecimento. E aqui nós muitas vezes agimos como esse empregado mau. Nós queremos merecer a graça, nós queremos entrar no reino do céu através das nossas qualidades, dos nossos merecimentos, através das nossas atitudes. E a gente tem que entender que não é dessa forma, né? Que Jesus ele morreu na cruz por um castigo que nós merecíamos para nos dar uma graça, um favor que nós não merecemos. Então esse perdão, que é o perdão verdadeiro, né? Que Jesus ele perdoou, ele pagou todos os nossos pecados, ele acertou tudo com Deus ali na cruz, né? Para que Deus nos perdoasse, nos aceitasse através de Jesus como filhos. Então só perdoa quem reconhece que recebeu esse perdão, né? Quem aceita esse perdão de Deus através de Jesus. E aqui nós vimos que ele não aceitou esse perdão e por isso ele não soube perdoar a dívida do próximo. E uma frase muito comum, né, que a gente fala é que odiar é como tomar veneno e querer que o outro morra, né? Muitas vezes a gente não perdoa, a gente fica com ódio do nosso irmão e a gente fica alimentando aquele sentimento ruim, aquele rancor, aquela mágoa, fica uma pessoa amargurada, aquilo vai fazendo mal para nós todo dia. E a gente fica com aquela pessoa na cabeça, lembra dela o tempo todo, e a pessoa tá lá vivendo a vida dela e a gente tá ali, né? Como se estivesse carregando essa pessoa junto com a gente. Mas não é isso que nós devemos fazer. A Bíblia nos mostra, vejamos o exemplo de José, que foi vendido pelos seus irmãos. Quando eles se reencontraram lá no Egito, ele era governador, então ele tinha nas mãos tudo que ele precisava para se vingar, mas ele escolheu perdoar. E José tinha a bênção do coração puro. E Deus tem grandes coisas para nós e por isso nós devemos abrir mão de coisas tão pequenas para alcançar o melhor de Deus para as nossas vidas, né? José, ele viveu a vontade de Deus para a vida dele, né? Ele teve muito mais do que ele merecia. Por isso ele tinha o coração dele livre, ele soube perdoar os irmãos, ele não focou em mágoa, em vingança, senão ele teria perdido as coisas grandes que Deus entregou nas mãos dele, né?
E através do perdão que a gente aprofunda ainda mais o nosso relacionamento com Deus. Nós amadurecemos e crescemos espiritualmente, nós entendemos o verdadeiro significado do amor, do perdão, que nos foi dado através da graça, sem merecimento nenhum. Nós não somos perfeitos, nós nunca seremos, mas Jesus, Ele nos permite sermos justificados pelo seu ato na cruz e conseguir assim nos achegar até Deus. Então assim a gente pode experimentar a verdadeira felicidade, a gente pode se tornar uma pessoa completa, preencher esse vazio que fica no nosso coração. Uma lição que a gente aprende com o perdão é como ele é sublime, Quando a gente perdoa, não significa que nós esquecemos o que fomos ofendidos, mas é lembrar sem sentir dor, é lembrar como uma cicatriz que não dói mais, que tá ali, que a gente teve o aprendizado daquela situação, mas a gente não sente dor mais, A gente leva somente o aprendizado. E nós devemos perdoar, meus irmãos, porque é uma obrigação. Deus nos perdoou primeiro, Jesus deu a vida por nós, por um castigo que nós merecemos, para nos dar um favor que nós não merecemos. E ele diz: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E depois o bem maior a gente vai estar fazendo para nós mesmos. O alívio e a paz que a gente sente ao perdoar, recomeçar a nossa vida, não tem preço. Isso só é possível quando a gente perdoa verdadeiramente. A gente perdoa, e perdoar é uma atitude, é uma escolha, não é uma coisa momentânea, da boca para fora eu perdoo. Você tem que demonstrar isso através de atitudes diárias, E não é fácil, nós sabemos que não é fácil. E a gente tem que perdoar a nós mesmos, porque nós não somos perfeitos, nós temos que perdoar o nosso irmão e até aquelas pessoas que nunca nos pediram perdão. Então peça perdão, perdoe, seja livre, Recomece a sua vida, a sua história, receba o melhor de Deus para a sua vida. E o Hernandes Dias Lopes tem uma frase assim: perdão não é uma opção, ele é uma ordem divina. Todos os que foram perdoados e aqueles que receberam perdão devem conceder perdão aos seus irmãos. E eu quero trazer outro texto para a gente refletir lá em Lucas, capítulo 7, versos 36 ao 50. Jesus na casa de Simão, o fariseu. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu, então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela enxugou com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o seu perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se esse homem fosse de fato um profeta, saberia que essa mulher está tocando nele a vida de pecado que ela leva. Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50, mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: Você está vendo essa mulher? Quando eu entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés, porém ela os lavou com as suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei, ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que eu entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a vocês, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados, mas onde é pouco perdoado, pouco amor é demonstrado. Então, onde se tem muito perdão, maior ainda é o amor. Então, eu quero orar com você nesse momento. Feche os seus olhos onde você estiver. Senhor, Pai amado, Pai querido, nesse momento eu quero orar, Senhor, com essas pessoas que estão aqui ouvindo essa palavra, que essa palavra possa falar ao fundo dos nossos corações, que o Senhor esteja nos sondando para que nós possamos reconhecer, aceitar o Teu perdão, Senhor, e nos achegar a Ti, Senhor, através de Jesus, Teu Filho, reconhecer que Ele pagou todos os nossos pecados naquela cruz, por um castigo que nós merecíamos, mas o Senhor nos deu essa graça, esse favor merecido, Senhor. Por isso eu quero te pedir que nos ensine, Senhor, nos ajude a perdoar a nós mesmos, porque não somos perfeitos, Senhor. Somente em Ti somos justificados, por isso precisamos da Tua graça, Tua misericórdia todos os dias na nossa vida.
e que nós possamos ter misericórdia dos nossos irmãos, Senhor, e perdoar verdadeiramente de todo o nosso coração aquelas pessoas que nem ao menos nos pediram perdão, Senhor, mas que se a gente se sentiu ofendido, que a gente possa derramar o Teu perdão, o Teu amor, a Tua graça na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, que haja perdão, Pai, entre nós, entre os nossos irmãos, para que nós possamos viver o melhor de Deus para nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro, eu agradeço, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom dia.